Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia. E no vídeo de hoje a gente continua a nossa série Que Mistérios Tem Safo de Lesbos, onde a gente investiga um pouco sobre a vida e a obra da poetisa Safo de Lesbos, uma das raras vozes femininas da produção escrita da Antiguidade Grega. E lembrando que para quem quiser acompanhar os vídeos dessa série, assistir o vídeo anterior e também os próximos, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Safo, com todos os vídeos na ordem. E aqui na descrição desse vídeo também tem todas as referências de pesquisa desse projeto. E no vídeo anterior, o primeiro vídeo da nossa série, a gente viu algumas informações gerais, bem resumidas, sobre o contexto da vida e da obra da Safo, só para dar uma introdução a esse assunto. E no vídeo de hoje a gente começa então a se aprofundar no estudo dessa poetisa. E como quase não existem informações sobre a vida da Safo, a gente sabe pouquíssimo sobre a vida dela, primeiro nesse vídeo aqui a gente vai tentar entender sobre como era o mundo em que ela viveu, o que estava acontecendo naquele período, qual era o contexto, para só depois, a partir do próximo vídeo, começar a analisar os fragmentos dos poemas dela e assim ter uma compreensão um pouco maior sobre esses fragmentos. A Safo de Lesbos nasceu então na cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos, uma das várias ilhas gregas, e que fica perto da atual Turquia, como a gente acompanha no mapa. E na época em que a Safo viveu, no período arcaico, não existia a Grécia politicamente unificada que a gente tem hoje em dia, e sim várias cidades-estado com suas leis e costumes próprios, totalmente diferente do país Grécia que a gente conhece atualmente. E também não se sabe exatamente o ano de nascimento da Safo. Se estima que ela tenha nascido entre o ano 630 a.C., mais ou menos, mas não se tem um ano exato. Então ela teria vivido entre os séculos 7 e 6 a.C., ou seja, então no período arcaico. Mas o que é esse período arcaico? Bem, o período arcaico é um dos períodos da Antiguidade Grega que é dividida então em 5 períodos. O período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Lembrando que essa é uma divisão da Grécia Antiga, existem outros períodos depois disso, mas aqui a gente vai se limitar à Antiguidade, mais especificamente ao período arcaico em que a Safo viveu. Esse período teve como características principais o fortalecimento das cidades-estado e também uma intensificação do comércio na região do Mar Mediterrâneo e também uma colonização grega nas áreas próximas ao Mar Mediterrâneo e ao Mar Negro. Segundo André Bonnard, a sociedade grega do período era organizada de uma maneira bastante rígida, era uma sociedade com muitos escravos, principalmente escravos de guerra, e a condição da mulher nesse período também não era das melhores, como aliás não era das melhores em toda a antiguidade grega, e as mulheres então sofriam com diversas restrições e eram praticamente totalmente tuteladas pelos homens, que eram então quem mandavam nas cidades, claro que os homens livres nesse caso. E a condição das mulheres variava muito de uma cidade-estado para outra. Em algumas cidades elas eram mais restritas, tinham mais limitações, como em Atenas, que lidava de uma maneira bastante rígida com as mulheres, enquanto que em outras cidades-estado, como Esparta, por exemplo, elas eram mais livres. Mas a gente não pode se iludir achando que nessas cidades-estado um pouco mais livres a situação era maravilhosa ou utópica, porque não era. Mesmo nessas cidades-estado mais livres, as mulheres sofriam com diversas restrições e continuavam tuteladas pelos homens. Então as condições das mulheres variavam muito de um lugar para o outro e de uma época para outra, mas mesmo assim sempre com várias restrições, e a vida das mulheres então na antiguidade grega como um geral era infelizmente bastante ruim. E a Safo de Lesbos era justamente uma mulher do período arcaico, um período com várias restrições, a antiguidade como um todo com várias restrições às mulheres, e todo mundo se pergunta como que ela conseguiu construir a sua obra poética em um mundo completamente dominado pelos homens, inclusive ser reconhecida pela qualidade dessa produção poética, sendo que a escrita era uma atividade considerada masculina, e praticamente todos os textos do período foram textos escritos então por homens.
A Safo, na verdade, é um caso raro de poetisa na Grécia Antiga, porque a maioria esmagadora dos poetas eram homens, e inclusive ela é considerada a primeira poetisa do período arcaico, até onde a gente sabe. E existiram sim outras poetisas depois de Safo, mas comparando com o imenso número de poetas, filósofos e escritores gregos homens no geral, o número de mulheres que conseguiu se dedicar à produção escrita é infelizmente muito pequeno. E esse número pequeno de mulheres nesse universo da escrita se explica, claro, pelas várias restrições que eram impostas às mulheres, que muitas vezes não podiam escrever e também nem mesmo tinham acesso à educação. E com todas essas restrições, a gente também acaba se perguntando se existia alguma coisa de diferente em Mitilene ou na ilha de Lesbos como um todo, que permitiu esse evento raro na Grécia Antiga, que era uma mulher poetisa, uma mulher escritora, algo que infelizmente para a realidade da época era algo muito raro e também improvável. O primeiro ponto que talvez explique Safo como poetisa, como uma escritora, vamos usar essa palavra também, é que ela era de uma família aristocrática, importantíssima em Mitilene, uma família muito rica, e com isso ela teve acesso à educação, aprendeu a ler e a escrever e também às artes, e ler e escrever, ser letrado, ser alfabetizado, era algo muito raro, mesmo para a aristocracia dessa época. Mas será que existia algo de diferente em Mitilene? Uma cultura que era menos repressora e mais receptiva com as mulheres? Bem, a gente não tem muitas informações sobre isso, é dificílimo dizer, mas provavelmente a resposta é não, quase com toda certeza a resposta é não, e talvez Mitilene fosse um pouquinho menos repressora, uma sociedade um pouco mais aberta, mas nada muito diferente dos padrões da época, nada utópico, porque como a gente já viu com o André Bonar, a situação da mulher nas cidades-estado grega do período eram variáveis, então Mitilene talvez fosse um pouquinho mais aberta, mas nada de extraordinário. Mas o fato de terem existido outras poetisas em Mitilene nos dá algumas pistas, e segundo o Curtis Bennett, isso talvez indique que existiam instituições de ensino para as mulheres na ilha, ou instituições de ensino que aceitassem as mulheres, as da classe aristocrática, obviamente, não todas as mulheres, e então, por conta disso, por conta desse acesso ao ensino em Mitilene, outras mulheres também puderam se dedicar à escrita, e essa autorização ao ensino para os padrões da época já era algo bastante surpreendente. Então, segundo Bennett, talvez tenha existido em Mitilene um grau de igualdade entre os sexos que era um pouquinho maior e que com isso permitia que as mulheres estudassem, que elas tivessem acesso aos estudos e se alfabetizassem, e por conta disso, então, Safo seria um produto do acesso à educação, mas a gente não pode se iludir e achar que Mitilene ou a ilha de Lesbos como um todo era um paraíso, porque não era. Era uma sociedade só um pouquinho mais aberta, menos repressora em relação às mulheres, mas nada de muito extraordinário para os padrões da época. E o Bennett também nos lembra que a poesia era uma forma de educação na época, uma forma de disseminação de conhecimentos, conhecimentos sobre os mitos e sobre a história de um povo, algo que hoje nós chamaríamos talvez de pedagógico, e por isso então a poesia e a educação estavam muito ligadas, e um exemplo disso são os textos de Hesíodo e também os atribuídos a Homero, que eram utilizados justamente na educação dos jovens. Então, para ele, a Safo, enquanto poetisa, também era quase que automaticamente uma professora, uma instrutora, porque essas áreas da poesia e da educação estavam intimamente ligadas, eram áreas praticamente inseparáveis. Então, segundo Bennett, Safo possivelmente atuava então em alguma forma de educação do período. Outro ponto importante sobre a Safo, dessa vez trazido pela Ellen Green, e que a gente não pode perder de vista, é que mesmo que Safo era uma mulher aristocrática, letrada, que teve reconhecimento em vida pelo seu trabalho como poetisa e que vivia em uma cidade um
pouco menos misógina, ainda assim a Safo era marcada por uma certa marginalidade simplesmente por ser mulher, porque a cultura em que ela vivia era uma cultura dominada pelos homens, uma cultura muito masculina em que as mulheres tinham várias restrições. E ainda segundo a Ellen Green, mesmo que a poesia da Safo não tenha características muito diferentes do ponto de vista estrutural das poesias produzidas pelos homens, ainda assim a obra da Safo é diferenciada porque a obra é escrita por uma mulher em uma sociedade totalmente dominada pelos homens, inclusive do ponto de vista da escrita, que era na época uma atividade totalmente masculina, e também é a perspectiva de uma mulher sobre o universo das mulheres, diferente da perspectiva masculina sobre o universo das mulheres, que muitas vezes vinha totalmente carregada de imposições e imperativos, e que muitas vezes os textos escritos por homens do período ajudaram a manter as mulheres nessa condição de submissão e de tutela, infelizmente. Outro ponto muito importante para entender a época em que a Safo viveu é que nesse período a maioria das pessoas eram analfabetas. E com isso, segundo o Joaquim Brasil Fontes, a atividade de leitura solitária em casa, como nós praticamos hoje em dia, era muito rara. E a maioria das pessoas então ouvia esses textos que eram cantados, encenados, no caso do teatro, ou então na forma de discursos, e com isso a grande maioria da população tinha acesso aos textos quando eles eram lidos, cantados ou encenados através então da boca de terceiros. Então, poucas pessoas liam individualmente, como nós fazemos hoje, e a grande maioria da população, que era analfabeta, ouvia esses textos nas diferentes formas de apresentar esses textos, seja então pela música, pelo teatro ou pelo discurso. E a mesma coisa aconteceu com a poesia da Safo, que faz parte da tradição da poesia mélica, que tinha a intenção de ser cantada, seja a uma só voz ou por um coral, acompanhada ou não de instrumentos, e existem inclusive representações de Safo segurando instrumentos, o que colabora então com essa ideia da poesia cantada. E segundo o Claude Calam, que investigou sobre esses corais, eles eram compostos na maioria das vezes por jovens e tinham intenções que hoje nós chamaríamos de pedagógicas, porque esses jovens então eram apresentados aos mitos e à história do povo, algumas vezes eles também eram alfabetizados, mas principalmente preparados para a vida adulta, então através dessa educação fornecida pelos corais. E no caso dos corais de meninas, que são o foco principal do estudo do Calame, esses corais também preparavam, além das funções artísticas, para o universo do casamento e da maternidade, e por isso que ele compara os corais a uma espécie de iniciação à vida adulta. Então esse período em que alguns jovens ficavam nos corais era um período de aprendizado, em que os jovens eram então instruídos por algum adulto, que além de instruir esses jovens nas artes e no letramento, também instruía para as funções da vida adulta. E com isso também existia uma diferença entre os sexos, já que os corais de meninas eram preparados para o universo do casamento e da maternidade, e os corais de meninos, de rapazes, eram preparados então para a defesa da cidade como soldados. Então as atividades além do canto de preparação para a vida adulta eram bastante diferentes de acordo com os sexos. E segundo o Calame, a maioria desses corais também atuava no culto a alguma divindade, mas não atuava só na esfera religiosa, atuava também na esfera secular, ou seja, desvinculada do universo religioso. Mas a gente não pode esquecer que a religião na Grécia Antiga tinha algumas características diferentes das religiões atuais, e essa separação entre religião e vida cotidiana não era algo tão marcante assim para os gregos antigos, que viam essa questão de uma maneira um pouco mais integrada do que nós vemos hoje, então, com essas coisas em polos completamente separados.
O Jean-Pierre Vernant, no livro Mito e Religião na Grécia Antiga, nos explica que a religião da Grécia Antiga não obedecia a um livro sagrado, eles não tinham um livro sagrado, e também existia uma certa mistura entre a vida religiosa e a vida cotidiana, não eram aspectos muito separados. Inclusive, geralmente, as funções religiosas eram desempenhadas por um magistrado da cidade, em uma mistura de religião com a atividade política. Então, quando a gente fala desses corais que atuavam no culto das divindades, a gente não pode imaginar a realidade, por exemplo, de um mosteiro em que as pessoas ficam só dedicadas à vida religiosa, separadas então da vida comum. Não, na Grécia Antiga não era assim. Esses polos eram bem unidos, praticamente inseparáveis, não existia muito bem uma separação entre esses polos na mentalidade dos gregos do período. Então era um misto de vida religiosa através dos mitos com a vida comum da cidade. Inclusive falar de uma separação entre o religioso e o cotidiano da cidade, quando a gente conversa então sobre a Grécia Antiga, não é algo muito correto, porque os gregos do período não separavam, segundo o Vernant, o natural do sobrenatural, como nós separamos hoje em dia. Então quando a gente comenta dessas diferenças, desses polos, é mais para ilustrar como as coisas funcionavam em comparação à nossa realidade hoje em dia, em que esses polos são completamente separados, mas na época as coisas ainda não estavam separadas, então a questão dos mitos e da realidade cotidiana eram coisas complementares que andavam lado a lado aí na vida cotidiana. Isso também acontecia porque os mitos na época eram formas de conhecimento, maneiras de explicar o mundo através de narrativas muitas vezes fantásticas e uma forma de conhecimento anterior ao conhecimento científico que a gente tem hoje, ainda que muitas vezes os gregos do período tenham dado passos bastante significativos em direção à ciência, mas ainda vinculados a essa esfera sobrenatural dos mitos. E como a religião grega também não tinha um livro sagrado, o que era cantado não precisava obedecer a um livro centralizador, e assim os tutores do coral podiam escrever o que seria cantado, quase sempre fazendo referência aos mitos, o que era uma forma muito comum de se expressar através da escrita nessa época. E na antiguidade como um todo também existia uma forte cultura de transmissão oral das canções. Então não necessariamente o que era cantado era lido, algumas vezes poderia ser decorado e a canção poderia também fazer parte do imaginário popular ou ser escrito pelo tutor do coral e decorado então pelos membros, quando esses membros não eram alfabetizados, mas existiam sim corais em que esses membros eram alfabetizados. E a presença de uma melodia e a atividade do canto em grupo, como uma atividade social, sempre repetindo as mesmas canções, ajudava na memorização e também na disseminação, na transmissão entre gerações dessas canções. E assim, nesse contexto, a palavra escrita não tinha tanta importância assim, e tinha mais importância então a palavra cantada nessa época. E alguns pesquisadores, inclusive o Calame, acreditam que a Safo poderia ser a dirigente de um desses corais de moças que existiam em Mitilene e que essas moças cantavam então os poemas dela e também de outros autores, e a Safo então também auxiliava nessa preparação das moças para a vida adulta e para o universo então do casamento e da maternidade. Mas como a gente viu no vídeo anterior, quando se fala de Safo de Lesbos, não existe praticamente nenhum consenso. Então, ao mesmo tempo que tem alguns pesquisadores que acreditam nessa hipótese de Safo como dirigente de corais, que eram então muito comuns na época, existem outros que não acreditam nessa possibilidade, não enxergam ela como verdadeira. Então, quando a gente estuda Safo, a gente sempre está lidando com hipóteses muito conflitantes, tudo é muito nebuloso, e a gente tem que lidar, às vezes, com mais de uma hipótese, porque a gente não pode se agarrar com muita firmeza a uma hipótese só, a gente tem que ter uma visão de conjunto sobre esses estudos, então, sobre a Safo de Lesbos.
Inclusive, alguns dos fragmentos da Safo são considerados epitalâmios, ou seja, hinos nupciais, canções para casamentos. E possivelmente alguns deles serviram a essa função, foram realmente cantados em casamentos. E se a hipótese da Safo como uma instrutora, professora de um coral de moças estiver certa, talvez alguns desses epitalâmios também tenham sido cantados quando as moças desse grupo da Safo se casavam, o que para alguns faz sentido, enquanto que para outros autores, outros pesquisadores, não faz sentido. Então, mais uma vez, a gente não tem consenso sobre esse aspecto. E essa hipótese vem da análise de alguns fragmentos da Safo que parecem apontar nessa direção, mas existe a dúvida porque não se sabe até que ponto esses fragmentos representam eventos reais, fictícios ou então idealizados. Então, alguns pesquisadores consideram que os elementos desses fragmentos possam refletir acontecimentos reais da vida da Safo que marcaram ela, enquanto que outros pesquisadores não concordam com isso, trabalham mais com a ideia de que o que está narrado nesses fragmentos possa ser ficção ou então eventos bastante idealizados. E sendo a Safo uma dirigente desses corais ou não, o certo é que esses corais eram muito comuns na Grécia Antiga, tinham uma função social muito importante, e participando ou não deles, a Safo com certeza sabia da existência desses corais. E outro elemento muito importante do período em que a Safo viveu foi a influência dos textos de Hesíodo, como a Teogonia, por exemplo, e também os textos atribuídos a Homero, como a Ilíada e a Odisseia, que eram muito influentes no período em que a Safo viveu e uma fonte de inspiração para todos que escreviam, não só no período arcaico, mas muito tempo depois do período arcaico também. E com Safo não foi diferente, ela também foi influenciada por esses textos, que eram a principal referência na época, e faz inclusive referências a esses textos, como por exemplo no fragmento 16, em que ela cita a Helena de Troia, uma figura muito influente principalmente na Ilíada, ela aparece também na Odisseia e em vários outros textos do período, e era uma figura muito comum no imaginário dos povos gregos do período. Então a Safo faz parte de toda uma tradição influenciada por esses textos de autores como o Hesíodo e o Homero, que marcou toda uma civilização. Então esse foi mais ou menos o contexto de como era a vida na época em que a Safo de Lesbos estava viva. Mesmo que a gente não saiba muito sobre a vida pessoal dela, a gente sabe muito pouco sobre isso, nós sabemos sim alguma coisa sobre o contexto da vida em geral, dos povos gregos do período, com a vida nas cidades-estado, o fortalecimento do comércio, a influência de Homero e de Hesíodo, os corais, a poesia mélica e também, infelizmente, a questão da repressão às mulheres. E nós não sabemos sobre a vida pessoal da Safo porque não existem textos, documentos sobre ela. Na verdade, esses materiais existem, mas eles não são confiáveis, embora tenham sido escritos ainda na Antiguidade. E eles não são confiáveis por vários motivos. Porque eles foram escritos muito tempo depois da morte da Safo, ou porque são ficções sobre ela, como peças de teatro, inclusive às vezes peças satíricas, às vezes são documentos pseudo-históricos, muitas vezes as informações são completamente conflitantes, então esses textos não nos ajudam a compreender a Safo, eles nos ajudam a entender melhor sobre a mentalidade de quem escreveu sobre a Safo, que pensavam sobre a Safo depois da morte dela, com o nome dela já consolidado, mas sobre a vida dela, a vida pessoal dela, esses textos não nos ajudam, eles na verdade só nos atrapalham, e por isso eles não foram trazidos aqui nesse vídeo, porque o objetivo aqui era trazer um contexto então do mundo na época em que ela viveu, e não as opiniões posteriores sobre ela, então trazer esses textos extrapolaria os limites que a gente estabeleceu para esse vídeo aqui, mas a gente vai sim mencionar essas fontes que não são nada confiáveis em outros momentos, quando a gente vai tratar então dos discursos que existiam sobre Safo, como ela era percebida então ainda na antiguidade pelos gregos e em alguns casos também pelos romanos, mas isso é assunto para outro vídeo.
Esse então foi um pouco do contexto do mundo grego na época em que a Safo viveu. Então nesse vídeo a gente conseguiu descobrir algumas influências que ela sofreu, alguns desafios que possivelmente apareceram na vida dela e o contexto da vida geral dos gregos desse período, que nos ajudam também a entender um pouco melhor sobre a obra poética da Safo, que a gente vai começar a analisar a partir do próximo vídeo, com os fragmentos então que sobraram da obra dela e o que chegou então até os nossos dias, e a gente tem a felicidade de acessar esses textos, mesmo que bastante mutilados, são textos muito bonitos, então vai ser bem legal de começar a analisar esses fragmentos a partir do próximo vídeo. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até lá!